Coringão atropelou, meteu 4, fez 6, para valer 4. O Corinthians faz 4-2 com a cara do técnico Dorival Júnior, tá? Vou exaltar, sim, já a participação do treinador no Corinthians, porque ele acertou em tudo. Corinthians goleia o Inter de Porto Alegre por 4-2 na Neoquímica Arena, em um show, para mim, de Dorival Júnior em sua estreia no estádio corintiano. Dorival que sempre quis treinar o Corinthians. O Corinthians sai ganhando, né, por 1-0, com um gol do Yuri Alberto, num passe do Memphis Depay maravilhoso. O passe do Memphis Depay foi estilo o passe decisivo para o gol do título paulista contra o Palmeiras. Para mim foi mesmo nível de categoria. Como ele achou o Yuri Alberto ali. Eu vou explicar como é que aconteceu essa jogada. Isso tem um esquema tático que explica isso. Depois o Corinthians no primeiro tempo fez o gol e teve 2 oportunidades, tá? Só que o Corinthians no primeiro tempo, ele toma 2 gols. Toma 2 gols. E perde a primeira etapa de virada por 2-1. Em 5 minutos, o Internacional faz 2 gols. Depois, no segundo tempo, né, que o Corinthians marca 5 gols no segundo tempo. 3 valeram, né? 3 valeram e 2 não. E eu vou explicar tudo isso para vocês agora. Mas eu quero começar falando primeiro do acerto do Dorival Júnior. Isso é fundamental. O técnico tem que saber, ele tem que acertar a escalação, tá? Então vamos lá. Como que jogou o Corinthians hoje? Eu poderia até colocar o campinho, mas os dedos aqui, vocês já estão acostumados, vocês vão entender. Eu falei para vocês que ele tinha 2 possibilidades. Ou ele jogaria num 4-4-2 losango, com um Coronado atrás dos 2 atacantes, ou ele entraria com 2 linhas de 4, mas sem o 4-1-4-1. E por que sem o 4-1-4-1? Porque se ele joga no 4-1-4-1, como ele jogou diante do Novo Horizontino, o Tales, por exemplo, jogou aberto na esquerda contra o Novo Horizontino, não jogou? E o Bidon na direita, por dentro, você lembra Charles e Alex Santana, e lá na frente o Hector. Se ele joga no 4-1-4-1, porque o Michael jogou entre as linhas, o Memphis Depay teria que fazer o lado esquerdo. E o Memphis Depay fazendo o lado esquerdo seria um grande desperdício, porque o Dorival gosta que quem atue pelos lados marque bastante. Então o Memphis não vai jogar ali com o Dorival. E por ter conhecimento tático e por conhecer o treinador corintiano, e eu muitas vezes penso com a cabeça do treinador, eu já consigo matar a escalação. Eu falei, o Corinthians vai entrar num 4-4-2 com 2 linhas de 4. Foi o que aconteceu. O Corinthians entrou com linha de 4, primeira linha, Mateuzinho, André Ramalho, ministro da Educação, e o Hugo, tá? Segunda linha de 4, aqui tá o segredo. Carrídio na direita, Romero na esquerda, por dentro, Ranielli e José Martínez, tá? Por dentro, Ranielli e José Martínez. Então vamos lá. Segunda linha de 4, da direita para a esquerda, Carrídio, tá? Ranielli, Martínez e o Romero. Na frente, Memphis e Yuri Alberto. Por que o Dorival foi monstro nessa decisão, né, nessa escolha? Cara, uma coisa o treinador corintiano que chegar vai ter que entender, e ele sabe disso, o Dorival sabe disso. No Corinthians vai ter que se jogar com 2 atacantes. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu estava explicando para o meu amigo Felipe Guedes que o esquema foi bem diferente do Dorival, do Ramon Dias. Do Ramon Dias de Dormiliano, quando não jogava no Losango, jogava no 4-3-3. O 4-3-3 é bem diferente de 2 linhas de 4. É muito diferente. Porque no 4-3-3 você tem o meio campo só com 3 jogadores e muitas vezes você perde o meio campo. Lá na frente você tinha o Romero do lado direito, o Memphis na ponta esquerda que não rende, o Romero do lado direito e o Yuri de centroavante que não rende. Quando ele escolhe o 4-4-2 com os 2 atacantes na frente, está aí o grande acerto. Eu só não sei se o jogo terminasse 2-2, se vocês teriam paciência e iriam entender que ele fez a escolha certa, o Dorival fez a escolha certa quando ele resolve colocar os 2 atacantes. E aí vem o pulo do gato que eu vou falar para vocês. O posicionamento defensivo sem a bola, muitas vezes 4-4-2, como eu te falei agora. Com a bola armando o jogo, o Corinthians jogava num 3-4-3. Desde o primeiro tempo, hein?
Desde o primeiro tempo. E eu vou te explicar como que é isso, tá? Só para você entender, né, as variações do Corinthians no jogo e como essa vitória teve a cara já do técnico Dorival Júnior no time. Como é que o Corinthians armava o jogo, então? O Corinthians atacou, defendeu no 4-4-2, 2 linhas de 4, Memphis e Yuri lá na frente, e o Corinthians atacou num 3-4-3. Como isso? Os três. Mateuzinho ficava, tá? Isso depende do lado da bola. Mateuzinho ficava, André Ramalho no centro, ministro da Educação na esquerda. Depois linha de 4, Carrídio na direita, tá? Carrídio na direita, Ranielli, Martinez e Hugo. Lá na frente os três, Yuri na ponta direita, Memphis de centroavante, tá? E Romero na esquerda. 3-4-3. Algum momento no 3-5-2, mas muito mais no 3-4-3. Muito mais, muito mais. E eu vou te provar isso no gol do Corinthians. O Corinthians está jogando no 3-4-3 armando o jogo, tá? Quando vem a enfiada de bola, o Memphis, que está aqui no meio de centroavante, lembra que é 3-4-3? O Memphis está aqui no meio de centroavante e o Yuri está na direita. O Memphis vem, porque ele é um falso 9, ele não é um centroavante, no 3-4-3, ele é um falso 9. Ele vem como um falso 9, puxa a marcação, e ele puxa a marcação para o Yuri entrar. Quando ele puxa a marcação, ele dá o tapa. Quando ele dá o tapa, o Yuri faz o facão. O Yuri faz o facão, o Romero estava passando na esquerda, né, que ajuda a puxar a marcação, o Yuri não toca, bate de canhota, 1-0 Corinthians, meu irmão. Jogada perfeita, velho. É assim mesmo que tem que ser. Agora, olha o que o Dorival fez, tá? Olha o que o Dorival fez. Primeira coisa, né? A primeira coisa que ele faz, o técnico Dorival Júnior, né? E eu teve até um amigo que me chamou e falou: Samir, eu não entendi, por que ele fez isso, cara? Ele coloca, ele põe o Michael, né? Enfim, saca o Romero, mas a gente tá com um a mais. Eu falei, ele acertou. Agora, salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho do jogo de ontem às 18h30 entre Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena. O jogo foi um jogo assim quente, difícil do início ao fim, porque a arbitragem acabou comprometendo como sempre no jogo. O Corinthians acabou aí marcando 6 gols para valer 4. O árbitro Paulo César Zanovelli estava perdido em campo. No pênalti que Matheus Bidu sofreu, o Paulo César Zanovelli não conseguiu ver o pênalti em campo, com um chute na barriga, que foi pro árbitro para ver o pênalti, né? Então, um jogo que entre Corinthians e Internacional tem uma rivalidade muito grande, né? Em 2005, né? Corinthians foi campeão brasileiro. Há 5 anos que o Corinthians não vencia o Internacional. No primeiro tempo, o Corinthians iniciou ganhando, né, de 1-0. Depois o Internacional empatou o jogo. E no finalzinho do primeiro tempo, o Internacional virou. E no final do primeiro tempo só estava dando o Internacional. O Corinthians meio perdido em campo. Um time que estava parecendo que já estava cansado, né? Mas no segundo tempo, né, o Dorival Júnior voltou com o time jogando diferente, jogando com a linha mais avançada. Então, funcionou ontem contra o Internacional a lei do ex, né? Dorival Júnior, que foi técnico do Internacional, e o Roberto, que já jogou no Internacional, né? Então, Dorival escalou um time diferente do que ele escalou lá no Novo Horizonte na Copa do Brasil, na estreia no meio de semana. Na Copa do Brasil ele entrou com um time extremamente alternativo, num sistema tático e num esquema tático diferente, porque ele escalou 4-4-1 na Copa do Brasil. Já ontem, um time titular e num esquema tático 4-4-2. Acabou surpreendendo o Inter no segundo tempo. No segundo tempo só deu o Corinthians, né? E o Roberto acabou marcando 3 gols, um hat-trick, né, contra o seu ex-time, e deu essa vitória ao Corinthians. Mês de Pai acabou fazendo gol, mas o juiz anulou, né?
só deu Corinthians no segundo tempo. Corinthians, a arbitragem não enxergou o jogo como deveria. O Corinthians fez 6 gols e valeu 4, né? E o Roberto arrebentou com esse jogo. E o Roberto jogou demais. Você vê que o time do Corinthians hoje, ele já tem a mão do Dorival Júnior. Você vê que é um time diferente. É um time quando joga com um elenco alternativo, tem um esquema tático de jogo. Quando joga com o time titular, eu sabia que ontem o Dorival ia botar um time titular. Por quê? O Corinthians precisava vencer essa 7ª rodada do Brasileirão, senão vai distanciando e começa a ter aquela pressão psicológica como foi ano passado, né? Dorival escalou o melhor que tinha, escalou, e o Corinthians pôs o Inter para dançar. Um jogo com a arbitragem ruim, né? O Internacional saiu, o zagueiro Vitão saiu reclamando da arbitragem, né? Falou que jogou contra 12 jogadores, que é 11 no campo, mais o árbitro, né? E o Corinthians aproveitou a chance, né? E colocou a bola para dentro. O último gol do Corinthians foi do Igor Coronado, deu só uma cavadinha que a bola caiu por cima do goleiro. Então o Corinthians aproveitou as oportunidades, converteu em gol. E o Corinthians ontem ainda estava sem 2 jogadores extremamente importantes. O Gustavo Henrique foi operado na sexta-feira, vai ficar fora aí aproximadamente 30 dias. E Rodrigo Galo ainda tem uns 5 a 6 jogos que ele ficará fora do Corinthians. E é um craque, é um camisa 10 inteligente. Quando o Rodrigo Galo, principalmente o Galo, voltar, o Corinthians vai estar mais fortalecido. Próximo jogo do Corinthians agora é terça-feira pela Sul-Americana, às 21h30, na Neoquímica Arena, pulsando com quase 40 mil ou um pouco mais de 40 mil torcedores. Então, olha pra você ver, o Dorival, cara inteligente, estreou na Copa do Brasil, ganhou o jogo de 1-0. Estreou no Brasileirão contra o Internacional, ganhou o jogo de 4-2. E agora tem chance de estrear na Sul-Americana na terça-feira e pode vencer também o América de Cali, que não é um bicho de 7 cabeças, às 21h30. Depois, no final de semana, no sabadão, aí o Corinthians tem que mudar a chavinha e voltar pro Brasileirão. Tem Mirassol e Corinthians às 18h30. Então, em 10 dias, 3 jogos, né? Nem menos de 10 dias, 3 jogos. E Dorival já venceu 2, pode vencer mais um em competições diferentes. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo ontem? Gostaram do jogo? Já perceberam que Dorival já mudou a autoestima dos jogadores? Já passou confiança? Já mexeu no sistema tático? Dorival chegou falando, primeiramente, ele queria fechar a casinha. Assim, quando você não toma o gol, você está bem mais próximo de ganhar, né? Então o Dorival detectou a dificuldade, tá rodando o elenco do Corinthians, tá sentindo jogadores, tá com excesso de carga, e isso tá fazendo o Dorival poupar, fazer time alternativo, time titular, né? Na medida do possível o Dorival vai armando o time, mas é importante que o Corinthians tá vencendo, venceu ontem e convenceu, porque jogou uma bola diferente, jogou muito e ganhou, não foi de qualquer um time não, tá? Ganhou do Internacional, que é um dos candidatos ao título. Então o Corinthians fez um jogo extremamente... E o Roberto deitou e rolou, fez um jogo perfeito, marcou 3 gols e foi pra galera. Então parabéns ao Corinthians, parabéns Dorival Júnior e parabéns ao elenco por tudo que apresentou no jogo de ontem. E aí, gente, vocês acharam, gostaram? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.